Hoje vamos revelar um filme de ação e aventura chamado Cidade da Aranha Dourada. A história começa em 1988, quando um jovem chamado Tsum vai ao funeral do pai. Só que quando ele chega lá, em vez de ver o corpo do pai, o que ele encontra é um espantalho de palha. Então, passam-se 22 anos, e o Tsum, que agora é um explorador de antiguidades, acaba se metendo em outra encrenca. Ele é sequestrado por um colecionador rico e excêntrico, que também roubou sua namorada, a Lisa. E sabe o que esse cara quer? Que Tsum encontra a lendária Pérola da Revelação, um artefato misterioso e valioso que, dizem, tem poderes sobrenaturais. Durante a conversa, Lisa revela que eles estavam explorando a tumba de um antigo imperador. No meio da escavação, o chão cede e rola um desabamento sinistro. Mesmo assim, o Tsum consegue se salvar e acaba achando um sarcófago de cristal. Lisa traduz uma inscrição que diz que o imperador sacrificou uma esfera de iluminação ao deus Hades para obter vida eterna. Ele, curioso como sempre, decide abrir o sarcófago, mas é aí que as coisas ficam feias. Uma aranha gigante aparece e ataca os dois. Um combate brutal se inicia contra a aranha gigante. É briga feia viu, a aranha solta a teia de um lado e o cara metralha do outro. Tsum rasta seu bastão equipado e parte para dentro do problema. É rapaz, o cara tem o saco roxo mesmo, não arredou e nem cagou nas calças. Tsum tora a perna da aranha enquanto que o soldado que estava preso se solta e mais uma vez taca bala com força para cima da aranha. Mas Tsum resolve acabar com a briga e acaba decepando a cabeça da aranha. E no meio daquela briga, ele vê algo que parece humano saindo do corpo da aranha e logo lembra do espantalho que viu no enterro do pai. Será que aquilo era uma pista? Ele pensa, mas para sua sorte, sua namorada faz um escândalo e enfim, ele recupera a consciência que parecia estar sendo controlada pela tal criatura. No fim, ele consegue derrotar a criatura e retira uma esfera brilhante de dentro dela. Mais tarde, Tsum descobre que seu pai era arqueólogo e desapareceu misteriosamente durante escavações. O colecionador acredita que o pai de Tsum encontrou a Cidade de Ouro, pois, segundo a lenda, o deus Hades caiu sobre a cidade e toda a dinastia governante desapareceu. Doente de câncer, o colecionador busca a cidade para obter a vida eterna. Ele lembra de uma escavação em uma ilha liderada por um talentoso estudante, Sima, que desapareceu misteriosamente. Após um terremoto recente, o sarcófago dourado foi encontrado no mar, e o colecionador vê isso como um sinal divino. Quando o sarcófago é aberto, uma múmia revive e ataca. Aproveitando a distração, Tsum e Lisa fogem. Os seguranças até tentam segurar Tsum, mas para um cara que enfrentou aquela aranha medonha, não é um punhado de guardas que vai conseguir intimidar o cara, então ele mete o pé dali. A múmia os persegue, seguindo o rastro de uma faixa presa nas roupas de Tsum. E o bicho não larga do pé deles, nem quando chegam à cidade, provocando uma baita confusão pelas ruas. Ao chegarem em casa, tentam se esconder, mas, claro, a múmia é teimosa e dá um jeito de achá-los. Tsum chama a polícia, mas encontra apenas Lisa e um homem estranho dormindo. Lisa, contente, sugere que uma múmia viva seria um achado valioso. O calendário na parede marca o ano de 1990, e o homem misterioso fica apavorado com a data, dando a entender que ele passou um bom tempo fora de área. Após o choque, ele também descobre que Tsum é seu filho após ver algumas fotos penduradas em alguns quadros na parede. O próprio pai de Tsum, o Sima, que todos achavam que tinha morrido. A Lisa desmaia na hora, e Tsum descobre que ela foi envenenada. O antídoto só pode ser encontrado na mítica Cidade Dourada, ligada ao deus Hades, que, dizem as lendas, oferece vida eterna. Sima promete que os levará lá em uma nave voadora. No caminho, ele conta que ao chegar na cidade, eles enfrentaram uma invasão de aranhas mutantes. Ele ficou preso em uma teia e perdeu a consciência. Lisa fala sobre o terremoto após o qual foi encontrado, mas Tsuna não acredita que seja seu pai, e o que realmente o irrita são as perguntas sobre sua mãe. Enquanto pai e filho discutem, a ilha aparece à frente, e Tsuna, Lisa e Sima pulam de paraquedas, mas aterrissam nas árvores. Depois de se embaraçarem em meio a selvagens, eles são capturados e levados cativos. No entanto, ao verem enormes caldeirões, eles têm a brilhante ideia de fingir estarem doentes para não serem papados pela tribo. Curiosamente, eles são logo deixados em paz. Contudo, logo percebem que os selvagens ficaram assustados com Lisa, que saiu da mata com armas em punho. O grupo segue até uma clareira, mas a entrada é bloqueada por uma névoa venenosa vinda de uma caverna. O pai explica que devem fingir estar mortos para poder atravessá-la e alcançar a cidade. Lá dentro, encontram um portão de pedra que se abre para eles, onde estátuas de deuses os aguardam. Tsum pressiona um medalhão no peito de uma deusa, e uma nova porta se abre diante deles.
A próxima porta é aberta com a esfera da iluminação, e eles se encontram em uma sala onde está a estátua do imperador. Lisa se lembra de que todos os seus antepassados não viveram até os 32 anos. A garota lê uma mensagem no obelisco, dizendo que um dos imperadores era fraco e, ao encontrar o deus, deu-lhe seu sangue, o que serviu como sacrifício. Debaixo de cada estátua existem colunas especiais que podem ser usadas para um ritual e, se sangue for derramado sobre elas, o mecanismo funcionará. Sima tem a brilhante ideia de cortar o pulso, enquanto Tissum de ironia dá um joinha em sinal de aprovação. No entanto, ele logo muda de ideia e troca o pulso pelo dedo, mas no final ele acaba por decidir a não cometer essa tamanha burrice. Tissum, por sua vez, usa de malandragem. Ao invés de sangue, ele trapaceia a estátua pingando um pouco de cola, mas, para sua surpresa, nada acontece. Lisa se lembra de que houve 10 imperadores na dinastia e só existem 9 estátuas. Então Tsuna tira um scanner e encontra a estátua que falta acima de suas cabeças. Ele derrama cola no altar sob a estátua, e a passagem se abre, levantando o sarcófago. Tsuna empurra a tampa, e todos veem uma passagem para o mundo subterrâneo, e de repente, um enorme aracnídeo mutante ataca eles. Os 3 entram em combate, mas enquanto Lisa pega uma pistola, pai e filho derrotam a criatura por meio de astúcia. Porém, antes que possam observar mais detalhadamente, mais monstros começam a cair de cima, e quando pensam que estão prestes a morrer, portas se abrem de repente, e os soldados aparecem, disparando contra os monstros. Então inicia-se um sangrento combate entre uma gangue de aranhas e uma tropa de soldados. Alguns dos soldados perdem suas vidas, enquanto que a gangue de aranhas é exterminada. Descobre-se que é o rico atrás deles, que ri de sua má sorte, mas repentinamente reconhece Sima. Embora ele não tenha envelhecido, Tsuna ainda não acredita nisso. O pai declara que não mostrará a entrada, pois o rico quer profaná-la, mas a vida de Lisa também depende dessa decisão. Sima pede 3 cigarros e, segundo ele, ao fazer um certo ritual, as portas da vida se abrirão. No entanto, isso não passa de uma mentira, e o rico e seus homens caem igual pato em sua lábia. E no momento apropriado eles descem a catatumba que em direção à Cidade Dourada, mas antes de descer, ele não se esquece de recuperar o antídoto no cinto do rico. Os 3 despencam em um poço sem fim por um longo tempo, até que Tissum rasta outra vez seu bastão e consegue interromper a queda livre de todos. A Trindade se encontra suspensa a 8 quilômetros acima da superfície. De repente, veem algumas figuras que se parecem com fantasmas. Sima salta para baixo. E Tsuna e Lisa são obrigados a seguir. Eles caem em um tobogã espiral enorme, que os levam direto para um lago subaquático. Eles o atravessam e chegam ao outro lado. Estranhamente, o lago flutua sobre o lugar, e ao atravessar, eles despencam outra vez, mas dessa vez em terra firme. O lugar é um tanto mágico, com uma cachoeira que joga água para cima e um cenário de tirar o fôlego. Eles perambulam fascinados com a grande e vasta floresta de cogumelos gigantes e coloridos. Tissum usa uma espécie de bússola que parece ser mágica e ao mesmo tempo alienígena para direcionar o caminho. Um dos casulos se move, mas logo eles percebem que, na verdade, ele está sendo arrastado por uma espécie de planta estranha. Inicia-se uma perseguição ao casulo que termina com Tissum torando a pétala da planta. E ao inspecionarem de perto, percebem que todos aqueles casulos ao redor são corpos dos antigos companheiros do pai de Tissum, preservados nas teias. O clima fica pesado, mas antes que pudessem entender o que estava acontecendo, o grupo do colecionador aparece novamente. Ele, furioso, aponta uma arma para eles, exigindo a entrada para o submundo. Mas aí, do nada, flores estranhas começam a brotar ao redor deles. Tá todo mundo lá, na beira da floresta, quando de repente as flores, que estavam de boa, começam a enlouquecer. Elas esticam suas pétalas e tentáculos, agarrando quem aparece pela frente. Os militares tentam revidar com tiros, e Lisa também saca a arma. Já o Sima e o Tissum improvisam, pegam pedaços de pau para se defender, mas a coisa tá feia. Um dos tentáculos pega Tissum e Lisa, levantando os dois para cima como se fossem bonecos. O Sima não perde tempo, vai lá e corta o galho com tudo, fazendo o casal despencar no chão. Nessa hora, o colecionador aproveita e arrasta o Sima para longe dali, fugindo daquela clareira maluca. Lisa quer ir atrás do Sima, mas Tissum tá cheio de ódio no coração. Ele não esquece o abandono do pai e não quer saber de resgatá-lo. Só que aí ele vê um caderno que caiu do bolso do Sima, com umas anotações cheias de saudade da esposa e do filho. O coração do Tissum dá uma balançada. Enquanto isso, o colecionador e seus capangas chegam na lendária Cidade Dourada, a mais de 133 mil metros de profundidade. Tudo brilha, é ouro puro para todo lado. O Sima, cheio de lembranças, relembra uma expedição antiga em que um dos cientistas abriu um sarcófago sem notar a aranha gigante se aproximando.
As teias cobriam a plataforma, cheias de ossos dos antigos companheiros do pai de Tissum. O colecionador, com um brilho de ganância nos olhos, exige que o Sima revele o segredo da vida eterna. Mas o Sima, sem saber o que fazer, tenta se livrar dessa. Começa uma briga feia entre os dois, mas logo Tissum e Lisa chegam para ajudar. Era ainda, cabroeira, coronel me dê licença. Não. O rico não está doente. Como ele tá com esse pique todo para brigar? Não sabe o... Não sei. Dirigir embriagado, o senhor sabe o que é crime. Não sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Sei. Bom, isso também não sabemos, mas quem souber deixa aí nos comentários. A porrada rola solta entre Tissum e o colecionador, mas... Depois de uma luta intensa, pai e filho conseguem derrotar o colecionador. Em um momento emocionante, Tissum finalmente abraça o pai, que admite seus erros e diz que quer conhecer os netos. Tissum então olha para Lisa e a vê encaixando uma esfera em uma fenda na parede. De repente, uma holografia se ativa, revelando o passado daquele lugar. Eles descobrem que estão dentro de uma nave espacial. A chegada de Hades foi, na verdade, a queda de uma nave alienígena que destruiu a antiga civilização da Cidade Dourada. Os sarcófagos dourados eram cápsulas de salvamento dos tripulantes alienígenas. Tissum e Sima tentam impedir Lisa, que ativou o processo de reanimação. Sima percebe que Lisa é uma das alienígenas sobreviventes que queria voltar para sua terra. Nesse momento, surge uma aranha gigante alienígena, que Lisa tenta se comunicar. No entanto, a aranha não a reconhece e a devora por inteira. Logo depois, a aranha também acaba com o colecionador em poucos instantes. Pai e filho entendem que se a nave decolar, todo lugar será destruído, e aí começa a batalha final. Sima tenta usar uma arma automática contra a aranha, mas a criatura não dá trégua. Enquanto pai e filho percebem que, se a nave decolar, a área será destruída. Eles entram em combate, e Sima pega logo 2 metralhadoras e taca bala com força, mas as balas são inofensivas à aranha. Então, Tissum avança com seu bastão. Enquanto isso, uma música suave toca, trazendo à mente de Sima uma lembrança dolorosa. Sua esposa, acreditando que ele estava morto, fez o sepultamento seguindo as tradições locais e morreu de tristeza. Enquanto pai e filho percebem que, se a nave decolar, a área será destruída. Tissum corre e espeta a boca da aranha e logo depois corre em direção à nave. A aranha balança a nave, impedindo que ela se ative. A briga continua intensa e ao que parece não haverá vencedores, pois tudo está se acabando e a cidade está prestes a cair em ruínas. Nesse momento, Sima improvisa uma armadilha com uma corda, que ao Tissum perceber, atrai a aranha em certa direção, fazendo com que a aranha tropece na armadilha que por sua vez capota e facilita que Tissum a penetre por debaixo. Com isso, a aranha se choca com a nave e logo acontece uma explosão e a aranha finalmente morre. Sima, em um ato de desespero, ativa uma cápsula de salvamento e empurra Tissum para dentro dela, lançando ao mar enquanto a aranha, que é difícil de morrer, ressurge das cinzas e o ataca ao mesmo tempo que tudo se explode. Em uma noite qualquer em alto mar, um grupo de marinheiros joga um baralho, quando um deles, que já está cansado de perder, resolve continuar se embriagando sozinho. Nesse momento a cápsula ao mar chama instantaneamente sua atenção, ele chama seus colegas e a trazem a bordo do navio. Tissum, ainda atordoado com tudo o que aconteceu, percebe que o ano é 2010. Ele entrega a esfera ao marinheiro que o salvou. O filme termina com Tissum se perguntando se tudo o que viveu foi real ou uma fantasia, já que o médico do navio examinou e encontrou uma espécie de toxina psicolítica. Contudo, ele enfatiza que a equipe de expedição do seu pai foi a primeira a alcançar o núcleo da Terra e diz que eles são um orgulho para o mundo. E pessoal, se ficou algum ponto confuso, peço desculpas, pois não encontrei a versão dublada do filme, então foi um pouco complicado de editar e resumir, mas fiz o meu melhor. Não deixe de curtir e se inscrever para se manterem atualizados.